E então, assim, ó, a máquina pública faliu totalmente. Totalmente. Se tu quer uma coisa que não funciona, tu entrega para a máquina pública. Então, tu tem que governar o governo. O que é governar o governo? É governar vaidades. É o secretário que não dá com o outro, é o que não dá com o adjunto, é o que não atende o vereador, é o que não faz isso, aquilo. E o prefeito tem que estar atento a isso. Por quê? Porque senão tu não governa. Se tu criar um caos na política, você não governa, porque tem que ser político na política. A Câmara não aprova os seus projetos, tu entendeu? Então você tem que cuidar da política e cuidar da gestão. Cuidar da gestão, cuidar da política. Então, metade do meu tempo é governar o governo. Pois né? A gente vê muito isso, e é uma crítica que é recorrente no Brasil, né? A níveis grandes, assim, mas isso a nível local acontece também? Muito, esses jogos, esses interesses, essas conversas. Repete igual. Mas não é que seja conversa. Eu não digo nem de uma forma pejorativa, mas é que nem um demérito. É que pro vereador, o prefeito tem que olhar a cidade como um todo. E eu não estou dizendo que tenha vereador que não olhe, mas o vereador ele representa um bairro, por exemplo, ou uma causa. Então, para o vereador, tu entendeu? Ele vai lutar como um tigre para aquela política pública que ele defende venha para a realidade, tu entendeu? E aí o teu orçamento, ele tem limites, tu entendeu? Então, você tem que cuidar de todos. Tem que cuidar de todos, mas tem que olhar para os mais precisam, porque para os mais que precisa é o que depende, né, fundamentalmente da vida da prefeitura. Então, tu tem que compor esse processo. Né? Quer dizer, então, para o vereador, para um, o urbanismo é mais importante. O outro é o vereador do Quarto Distrito, o outro é do Mário Quintana, o outro é vereador da área rural, o outro, entendeu? Tem temáticas, o outro defende o autismo, o outro, então, tu tem que ir compondo esse processo todo de maneira que você tem uma base para aprovar, porque, por exemplo, por que as coisas, na minha avaliação, também estão dando certo em Porto Alegre? Porque a minha experiência de legislador compreende o papel da Câmara. Ou você acha que para aprovar uma previdência que precisava de 24 votos, mas se não aprovasse a previdência, as finanças da prefeitura já estavam ladeira abaixo? Porque a previdência é 1,3 bilhão por ano, mas se ela não fosse aprovada, seria 2, seria 3, seria 4. Então, a reforma me deu uma condição de que lá em 2040, aquele que sentar na cadeira do prefeito, seja prefeito ou prefeita, vai dizer, olha, eu zerei o déficit da Previdência. O que é zerar o déficit da Previdência? Eu não tenho que aportar dinheiro extra para pagar a Previdência. Por quê? Porque você ficou com uma Previdência defasada no setor privado e público, e quem é que paga a Previdência? É o patrão, parte dela, e o patrão público não fez a reforma no tempo certo, pessoas que hoje... Tu sabe que tem pessoas que vivem tranquilamente 80 anos e que bom que vive amanhã 90 anos, só que quando a Previdência foi feito o cálculo... O cara vivia 60. E aí, isso é um cálculo matemático, a poupança, a Previdência é uma poupança para aquele tempo que tu trabalhou, você descansar. Isso, assim, de forma prática, acabou, né? Eu não vou me aposentar, né? Eu não posso contar com isso. Olha, eu vou te dizer, eu trabalho, Rodrigo Arthur, desde 9 anos, com meu pai, com minha família, agricultor da subsistência. Eu vou fazer agora 65 anos. Eu contribuo, né, em vários momentos, às vezes com salário mínimo. Depois, é claro, como fui vereador, deputado, aí, bom, descontava no máximo, mas eu vou me aposentar daqui a um ano com R$3.900. Então, veja, no setor público é diferente, tu aposenta por aquele teto que pelo teu concurso, né? Então, do meu lado, tem gente que aposenta com 35, eu sou prefeito, vou aposentar com 3.900, com toda essa contribuição. Então, eu ainda vou aposentar, talvez tu não te aposente. Acho que o mundo mudou, carteira assinada acabou. Acho que sim, acho que a economia acabou, se transformou e aliás, eu vou dizer o seguinte, porque eu sempre trabalhei muito por metas, né? Eu acho corretíssimo, sabe, você contratar por metas. Não contratar por, me desculpe, hora bunda. Tu entendeu? Eu preciso desse tema. Não interessa se o cara trabalhou de noite, final de semana, durante o dia. Bom, recebi por esse tema. Então, eu acho que o mundo já caminhou nessa direção, não tem volta. Hoje tem gente que ganha salário do YouTube, que vive de rendimentos de
criptomoeda, a gente está falando, é óbvio, né? Estamos falando com um prefeito que atende a grande maioria desconectada, descolada disso, mas já há um movimento econômico global de descolamento das instituições tradicionais, né? Para a subsistência do cara na vida. Não tem volta, não tem volta. Esse é um caminho sem volta, e esse já era um caminho sem volta antes da pandemia. E a pandemia também, eu sempre digo, nós estamos revisando o plano diretor agora, né? E o Germano, pois nós estamos atrasados, Germano, nós não estamos atrasados. Ainda bem que nós não revisamos antes da pandemia. Porque as cidades que brotaram depois da pandemia são outras cidades. O teletrabalho passou a ser uma realidade muito maior, a telemedicina passou a ser uma realidade muito maior, o estudo à distância também ampliou muito, né? Então, as cidades que nós tínhamos, então tu pega a mobilidade humana, por exemplo, antes da pandemia, 900 mil pessoas todo dia estavam no sistema de ônibus. No momento, digamos assim, crucial da pandemia, menos de 200 mil pessoas eram transportadas por dia. Hoje, depois de todo esse processo, voltou 700 mil e nós não vamos passar disso, entendeu? Então, o mundo pós-pandemia das cidades, né, do mundo inteiro, são outras cidades. Então, e do ponto de vista do trabalho, do emprego, também isso mudou.